Ok, pessoal, boa noite. Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Feliz Natal. Hoje é dia 25/12 de 2015, 20 horas e 1 minuto, né? Então nós desejamos Feliz Natal para todos. Que Jesus abençoe todos os lares, todos vocês que estão conectados conosco a partir de agora, né? Nós vamos iniciar, né, o nosso estudo dessa noite. E na verdade, talvez muitos se perguntariam por que a gente está fazendo esse estudo dia 25/12, né? É porque esse estudo, embora seja Natal hoje, né, esse estudo é muito mais um prazer do que um trabalho para nós, né? É muito mais um prazer. A gente que gosta de viver em contato com a espiritualidade, a gente sente falta desse contato quando a gente não tem, né? Então, eu não gosto muito de perder o contato. É um alimento, né? Foi até engraçado que eu abri um trechinho antes, para me preparar agora, né? Eu abri um trechinho do livro Vinha de Luz, né? E para preparar um ambiente aqui para o estudo, né? E caiu um trecho assim: afirmação e ação, né? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, né? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não é à toa que caiu isso aqui, né? Ainda mais numa época que a gente fica com tanta comilança aí, né? Vocês sabem como é que é, né? E na verdade é isso mesmo, é um alimento nosso, né? A gente sente falta desse alimento. E normalmente, quando eu venho fazer o estudo aqui de sexta-feira à noite, é após um dia todo de trabalho, né? Inclusive eu atendo até às 8, até às 20 horas, e a partir das 20, por isso que a gente atrasa geralmente aqui, porque eu estou ajustando as coisas, né? Após o atendimento. Então a gente chega geralmente muito cansado. E hoje eu estou totalmente aqui descansado, né? Eu tô bem tranquilo e tal, né? Então não é nem um sacrifício, né? E também a gente acredita que a gente deva manter ao máximo possível as atividades doutrinárias dentro do que a gente possa, né? A gente deve manter, primeiro, porque a gente precisa, e segundo, que a necessidade não deixa de ser uma necessidade só porque é uma data diferente. A necessidade continua sendo uma necessidade, né? E esses trabalhos, esses estudos, eles são muito úteis aos espíritos que aproveitam o período em que nós estamos juntos para promoverem certos socorros, né, para irmãos que estão necessitados, né? Às vezes até nas nossas casas, mesmo sendo uma data especial, muitas vezes tem pessoas que não estão bem, tem pessoas que passam mal, tem pessoas que necessitam. Então é sempre interessante a gente dar essa continuidade, né? O máximo que a gente possa, né? Então, sem mais delongas, vamos fazer nossa prece, né? E nós já vamos iniciar o estudo, tá? Convido a todos então para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento, para nos sintonizarmos com os espíritos amigos que já estão desde muitas horas nos preparando, nos ajudando em tudo que podem, de uma forma invisível, mas sensível, pelos seus efeitos positivos na nossa vida, e ainda agora estão aqui em torno de nós, nos intuindo, nos aplicando passes, atendendo os doentes que estejam próximos a nós, porque a necessidade é muito grande, Senhor Jesus. E nesta data em que se comemora a Tua vinda ao nosso planeta, através do corpo físico, é uma data que só poderíamos comemorá-la através do amor, através da caridade, através do estudo, da fraternidade, que é o melhor modo de nós demonstrarmos que temos aprendido algo, Senhor, contigo. É estando contigo, de fato, através das energias, dos sentimentos, dos pensamentos. Então nós te agradecemos, Senhor,
Te agradecemos imensamente por tudo que nos dado durante todos esses milênios em que o Senhor nos auxilia. Que a Tua luz nos ilumine, Senhor, nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal que está ali no Facebook, né? Nos acompanhando, a Maria, Feliz Natal, a Rossana. E a Rossana ainda está fazendo aniversário hoje, hein? Viu, pessoal? A Rossana está fazendo aniversário. Quem não está sabendo aí já. Né, amor? Um beijão, parabéns. A Tânia, Feliz Natal. A Rosarinho, a Margarida, a Andrea, a Kátia, um abração, Feliz Natal para todos que estão aí com a gente, né, pessoal? Os queridos amigos aí, muitos acompanham através do YouTube, não propriamente através do chat, né? Mas todos recebam o nosso abraço, nosso carinho, tá? E quem venha também a assistir posteriormente, também um grande abraço, né? Fiquem todos com Deus. Nós vamos então iniciar, né? Continuando, nós estamos no capítulo 27, tá? Nós estamos no capítulo 27. Vou continuar usando aqui o nosso método de estudo aqui, em que a gente coloca para vocês poderem ler também, né? Se vocês se recordarem, pessoal, nós estávamos naquele momento em que a Lígia chegou há pouco tempo na casa dela, né? Tá ali, conversa com um, conversa com o outro. Ela conversava com o pai dela. Vocês se lembram disso, né? O pai estava lá meio ainda ressabiado, com medo que ela sumisse de novo. Então às vezes a gente tem tanto medo de perder o outro, que a gente começa a se fechar ao outro. Então a gente fica fechado ao outro, com medo de perder o outro. Olha que coisa interessante, né? A gente tem medo de investir no outro, porque a gente fica inseguro de investir e perder de novo. E no caso do pai da Lígia, por 2 vezes, né, tanto o pai quanto a mãe, né, por 2 vezes eles perderam a Lígia. Então o pai, né, ele estava ali muito inseguro de se envolver de novo com ela, de acreditar nela, com medo de perdê-la de novo. Isso fazia com que ele adotasse uma postura rígida, né, uma postura mais preocupada, mais tensa ali. Mas aí ela demonstrou tanta humildade, tanto carinho, tanto respeito ali por eles, né, que ele acabou realmente abrindo o coração, chorou muito, né, e acabou aceitando a presença dela ali dentro de casa, né. Então, nós terminamos assim a semana passada e nós vamos continuar. Aqui, peraí que eu estou pegando aqui. Até a gente lembrava do filho pródigo e tal, né? Ok? Então vamos lá. Naquela noite deixamos nossos amigos encarnados voltando para Céu Azul. Tudo estava em paz. O clima era de bem-estar e harmonia. Eles teriam muito tempo para se entender. Era preciso deixar que aprendessem com as próprias experiências, exercitando o livre-arbítrio. Certamente teriam problemas, mas quando existe boa vontade e amor, tudo se resolve, né? Novamente aqui, né, pessoal, é uma ilusão a gente pensar que a gente não vai ter problemas, né? Aquela história de viveram felizes para sempre. A gente sabe que não é bem assim, né? Tanto casais, famílias, companheiros de trabalho, sempre terão dificuldades. Conviver, onde tem ser humano, tem dificuldades. E conviver com outros seres humanos é conviver o tempo todo com dificuldades, as nossas e as dos outros, né? Mas, como o César disse, né? O clima era de bem-estar e harmonia, eles teriam muito tempo para se entenderem, né?
Então eles teriam que aprender a conviver, aprender a se abrir, aprender a falar, não é? A dialogar, a expor sentimentos, a lidar com diferenças, modos de pensar diferentes. Tudo isso que a gente tem que fazer também, a gente também tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Então isso faz parte da nossa vida. Isso é o objetivo da gente estar aqui. E a gente aprender a amar, aprender a conviver. Como a gente brinca às vezes, nosso problema não é com cadeira, com mesa, com porta. Nosso problema não é com objetos, né? Nosso problema é com o ser humano, né? Se o nosso problema fosse com objeto, estava fácil, né? Mas o nosso problema é com o ser humano. De vez em quando a gente tem uns probleminha com o computador também, mas, né? Celular e tal, mas nosso maior problema é com o ser humano, né? Então nós viemos aqui para aprender a conviver, a nos relacionar, né? Tudo que a gente puder amadurecer em termos disso vai nos ajudar muito, né? Reunidos no Centro de Estudos da Individualidade, trocávamos ideias tendo por base a história de Lígia. Um dos companheiros perguntou ao nosso orientador: Henrique, e Sandoval, conseguirá vencer? Dependerá dele, e da firme disposição e da perseverança que demonstre em manter as conquistas obtidas. Até este momento, os resultados são promissores. Sem dúvida, ele encontrará muitas dificuldades, tendo em vista o estilo de vida que levou até há pouco tempo, e os compromissos que assumiu perante o próximo e perante si mesmo, ajuntou Adriana. Exato, concordou Henrique, prosseguindo. Porém, o Pai sempre nos concede a oportunidade de refazermos nossos passos, reparando os erros cometidos. O Senhor é magnânimo e jamais apresentará as contas ao devedor que não possa saldar-se as suas dívidas. Ao contrário, lhe dará tempo para que se recupere. Em relação ao nosso Sandoval, essa bênção surgiu do alto com a retirada dele do palco de suas ações. Né, pessoal? Então, aqui como a gente está vendo, né, eles voltaram para o Centro de Estudos da Individualidade, né? E começaram a analisar o caso do que eles estão cuidando, né? Desculpa. E um deles perguntou, né, a respeito do Sandoval, né? Será que ele conseguirá vencer? Né? É sempre uma questão importante, né? Nós temos que nos perguntar, será que nós conseguiremos vencer? Desculpa, pessoal. Será que nós conseguiremos vencer? Nós poderíamos perguntar, né? Ninguém tem a bola de cristal para dizer do que nos sucederá ao longo dos anos, né? Nós não podemos prever, nem os espíritos podem prever se nós vamos conseguir ou não. Nós é que vamos reafirmando o nosso compromisso a cada dia. Nós é que vamos reafirmando a nossa decisão, a nossa boa vontade. Nós que vamos fazendo escolhas a cada dia. E a cada dia, então, nós vamos tendo uma realidade que vai se mostrando mais fortalecida ou menos fortalecida, mais promissora, menos promissora. Né? Os espíritos não ficam criando muitas expectativas, eles vão vendo como que nós vamos reagindo. No caso do Sandoval também, né? Eles estão observando para tentar entender, né, se ele vai conseguir, se ele, né, vai demonstrar a firmeza que ele precisa demonstrar, né? Não é fácil, mas é a realidade, né, pessoal? Mais uma coisa a gente tem que lembrar, nós não temos, como foi dito aqui, nós não temos um peso maior do que a gente é capaz de suportar, né? Por mais que nós tenhamos errado, né, por mais que nós tenhamos caído, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de refazermos nossos passos.
Sempre nós teremos oportunidade de refazer os nossos passos. Tem muitos irmãos na espiritualidade que já erraram muito, nós também já erramos muito, né? Mas tem irmãos que acham que já erraram mais. E eles ficam muito receosos, ficam com medo de voltar para a Terra, para reencarnar novamente. Porque eles acham que não se apagará tudo o que eles fizeram. Né? Até eles nos falam de vez em quando: "Não, você acha que é simples assim? Que vai apagar tudo? Que tudo que eu fiz, que tudo que eu passei, que tudo que eu sofri, ou tudo que eu fiz sofrer vai se apagar assim?" Muitos falam assim com agressividade, né? E a gente sabe que não é um processo mágico e nem um processo fácil, não é. Mas sempre é possível retornar, né? Sempre é possível retornar, sempre é possível refazer, sempre é possível reconstruir, sempre é possível, né? Então esses irmãos que relutam, às vezes relutam séculos na vida espiritual, com medo de reencarnarem, com medo de terem que lidar com tudo aquilo que fizeram. Mas todos nós, não tem ninguém que não passe por isso, né? Todos nós passamos por isso. A fase mais difícil é o começo. É o começo da mudança. Aí tem muitos que nos veem passando por grandes dificuldades. Aí eles falam: eu não quero isso para mim não. Eles ficam com medo. Falam: mas eu vou passar por essas dificuldades também? Eu não vou aguentar isso aí não. Falei: calma, você vai ter aquilo que for necessário para você, dentro do que você suporta. Nem mais nem menos. Vai ser aquilo que você suporta. Por quê? Porque que vantagem teria Deus nos colocar numa situação, né? Depois de tanto tempo a gente relutando, Deus colocar numa situação para a gente falir, uma situação que a gente não suporte. Não há função para isso, né? Então ele vai nos colocando, né? Os espíritos amigos, em nome de Deus, vamos nos colocando em situações que nós somos capazes de suportar. O Sandoval aqui também, ele terá as dificuldades que ele precisa, dentro das condições que ele necessita, mas ele terá a condição de vencer também, né? É só uma questão dele querer, né? Até os espíritos amigos, uma das obras do André Luiz, do espírito André Luiz, o André Luiz, diante de uma certa pessoa, de um certo caso difícil ali que estava olhando, que estava analisando, ele pergunta para os espíritos amigos: e se ele não conseguir? Né? E se ele não conseguir? Perguntou para os espíritos amigos, né? Aí o espírito instrutor do André Luiz falou assim: André, não é exatamente se ele não conseguir, é se ele não querer, se ele não quiser. Né? Não é bem se não conseguir, é se não quiser. Você vê que coisa, né? Como que é isso mesmo, a gente tem que querer, né? E a diferença entre nós conseguirmos e não conseguirmos está no nosso querer, né? Então nós conseguimos o que nós quisermos, o que nós, né? O que nós realmente nos determinarmos, nos esforçarmos, nós vamos conseguir, né? Deixa eu ver aqui. Ok, então vamos lá, né?
Só estou vendo aqui uma coisinha. Pessoal, tá dando para ouvir? O som tá ok? Tá dando para ouvir bem? Como é que tá o som aí, pessoal? Deixa eu só ver aqui, que houve uma certa confusão aqui. Ok, vamos lá. Certo. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar, né? Dando continuidade, então. Então, se o Sandoval iria conseguir ou não, né? A Adriana havia perguntado, tal. Então, aceitando por via intuitiva a colaboração de Glauco, que lhe sugerira a volta ao interior para junto dos velhos pais, foi-lhe proporcionada a dádiva do recomeço. Ali, naquele vilarejo, estava Sandoval a salvo de influências negativas do ambiente em que delinquiu outrora, dos cúmplices e dos subordinados, dos dependentes de drogas e dos cobradores. Terá chance de ter uma vida simples, conhecerá pessoas simples e estará em contato permanente com a natureza. Esperamos que ele aproveite esse período para se fortalecer, porque tempo virá em que será obrigado a arcar com as consequências dos próprios atos. Nesse meio tempo, entretanto, contará com a ajuda dos amigos da espiritualidade, em especial de Glauco, que se sente particularmente responsável por ele. Então aqui o Sandoval, o importante é que ele está aceitando a colaboração do Glauco por via intuitiva, né? É muito importante isso. Ele vai conseguir? Não vai conseguir? Nós não sabemos. Mas ele está contando com a ajuda do Glauco. Está aceitando a ideia que o Glauco tem sugerido para ele, né? Para ele voltar para junto dos velhos pais, né? Para ele se afastar do ambiente da cidade onde ele estava, né? A salvo das influências negativas do ambiente em que ele estava delinquindo, né? Do ambiente onde ele estava delinquindo, nessa vida mesmo, né? Então, dos dependentes das drogas, dos cobradores, todos aqueles que faziam parte ali da sua estrutura, nessa vida mesmo, né? Então, ele teria a chance de ter uma vida simples, de conhecer pessoas simples, de estar em contato com a natureza. Tudo isso é uma preparação para ele, né? É um treinamento, é um reajustamento para ele se fortalecer. Como diz o Glauco aqui, o Glauco não, o instrutor aqui, não sei quem que está falando, na verdade, né? Talvez seja será que é o Matheus? O Henrique, né? É o Henrique. O Henrique que está falando, ele vai se fortalecer, ele deve aproveitar para se fortalecer. São aqueles momentos, pessoal, na nossa vida, um certo interregno, né? Um certo intervalo que a gente tem entre uma situação mais complicada e entre os desafios do futuro, né? A gente vive um certo interregno, a gente vive um certo intervalo para a gente se reestruturar, para a gente respirar um pouco, para a gente reajustar na nossa vida, né?
Me parece que esse momento que o Sandoval está vivendo agora, né? Está começando a viver agora. Vamos ver se ele vai aproveitar esse momento, né? Mas ele vai ter a ajuda da espiritualidade, né? Vai continuar tendo a ajuda do Glauco, né? Que se sente muito responsável por ele. Aproveitando a pausa que se fizera mais longa, indaguei. Lígia e Sandoval estão hoje bem distantes um do outro. Tornarão a encontrar-se na atual existência? Afinal, existem elos entre os dois, e isso não podemos ignorar. Então, olha só, pergunta do César. Tá? A Lígia e o Sandoval estão hoje bem distantes um do outro, porque eles estavam morando na mesma cidade, né? Ele estava explorando a Lígia sexualmente, né? O trabalho de prostituição, ele de cafetão e tal, né? Nós sabemos que os dois têm um elo do passado. Nós sabemos que os dois já viveram juntos. Já foi conflituoso o relacionamento entre eles, né? E que eles se aproximaram de novo nessa existência. Eles vão ter contato. Eles tornarão a ter contato nessa atual existência? Essa é a pergunta que o César fez. Já que eles têm um elo, né? Isso eles não podem ignorar. Aí o orientador sorriu enigmático e falou, quem sabe? Né? Quando eles falam isso é porque aí tem coisa, né? Quem sabe? Vamos dar tempo ao tempo, César. Deus sabe o que faz. O nosso grupo trocou olhares de entendimento e sorrimos, né? Os espíritos já não caem mais nessa, né? Eles já estão, né? Já estão acostumados com essa maneira dos espíritos superiores, né? Porque os espíritos superiores que dirigem a nós, né, que nos ajudam, tal, eles não gostam de adiantar informações. Eles gostam de ir vendo as coisas acontecerem, e quando elas acontecessem, aí eles diriam, aí eles falariam, né? Mas eles não gostam de adiantar, porque vai que depois não dá certo, vai que não acontece, vai que não... Aí a gente vai ficar cobrando eles. Ah, você não falou que ia acontecer, depois não aconteceu, tá, né? A gente é que nem criança, né? Que depois, na hora que fica frustrado, os pais não podem falar muito antes que... Não podem falar muito antes, né? Que acaba dando confusão, né? É o capítulo 27, Nádia. Ok. Então vamos lá. Talvez eu tenha feito alguma confusão aqui com os links, mas não sei, estranho. Depois eu vou ver, pessoal. Tá? Então, continuando, né? Então, será que eles vão se encontrar, né? Aí os espíritos deixaram aí no ar, né? Deixaram no ar aí. Por certo, Henrique sabia mais do que poderia nos contar no momento. E nossos conhecidos Jonas e Eufrásio, indagou Viviane, que eram os dois obsessores ali da Lígia, né? O Jonas e o Eufrásio. Estão lá onde os deixamos, permanecem no isolamento do hospital, recuperando-se gradativamente. Logo poderão receber visitas. Estávamos satisfeitos e gratificados, como sempre acontecia, quando conseguimos realizar uma tarefa a contento. Alberto, tomando a palavra, agradeceu a toda a equipe pela ajuda daqueles dias. Como se sente interiormente, Alberto? Indagou Henrique. Nosso companheiro pensou um pouco como se procurasse as melhores palavras para vestir seus pensamentos. Difícil explicar o que me vai por dentro. Neste período em que nos dedicamos a assistir Lígia e todo o grupo, uma grande mudança ocorreu em mim. Sinto-me hoje mais sereno, mais responsável, menos crítico.
mais compreensivo perante os erros alheios e com mais paciência, até comigo mesmo, porque reconheço que todos os nossos sentimentos têm uma razão de ser e somente o tempo vai produzir uma alteração substancial para melhor, né? Então, muito interessante aqui esse comentário do Alberto, né? Por quê? Porque, primeira coisa, vamos falar, né, do Jonas do Eufrásio, né, que a Viviane perguntou onde é que eles estariam, e o instrutor falou que eles estão lá no isolamento do hospital. Eles foram levados, dois espíritos que estavam obsediando, né, vampirizando ali a Lígia. Então, são espíritos que precisam de um certo reajustamento, eles precisam de uma certa adaptação, né, aos ideais mais enobrecidos, eles precisam melhorar um pouco ali, até para conviver com outros espíritos que estejam melhor, né? Então eles estão ali ainda sem poder receber visitas. Estão no isolamento, recuperando-se gradativamente. Tá, pessoal? Então cada caso é um caso, e esses irmãos passam por períodos mais ou menos longos aí, de um certo isolamento, de um certo reajustamento que eles precisam para depois ter uma convivência social e poderem estudar alguma coisa ou trabalhar com alguma coisa de uma forma mais constante, né? Então, depois perguntaram para o Alberto como é que ele estava se sentindo, né? Que o Alberto, entre os espíritos amigos que estão fazendo esse curso na espiritualidade, o Alberto é o eixo central desse caso, da Lígia, do Sandoval, do Júlio, né? Ele é o eixo central dos espíritos, ele é o eixo central ali dessa ajuda, né? Então os amigos perguntaram para ele, como é que você está se sentindo, Alberto, né? Já que ele era, na espiritualidade, o maior interessado ali, dentro do livro que a gente está analisando, né? E aí uma coisa interessante que o Alberto fala, que vale a pena a gente se deter, né? Veja o que ele está se sentindo, depois que eles começaram a cuidar do caso da Lígia, ele está sentindo que uma grande mudança ocorreu dentro dele. Né? Aí que a gente vê, pessoal, a diferença da teoria e da prática, né? Aqui na Terra, frequentemente, a gente costuma vivenciar as coisas muito teoricamente. E às vezes até não associando a teoria à prática do dia a dia. Embora nós pudéssemos associar muito mais a teoria que a gente estuda nos livros, o Evangelho e tal, com a prática do dia a dia, né? Nós estamos aqui num curso, aqui na Terra, um curso de reforma interior, um curso de melhoria. Nós estamos também nesse curso, estamos inclusos, matriculados nesse curso. A Terra não é outra coisa para nós senão isso. E é que a gente demora a perceber isso. E eu estou chamando a atenção para esse detalhe, porque o que está ocorrendo com o Alberto é que ele está entrando em contato com o self dele. Ele está identificando o self dele. Ele está identificando a história dele, os compromissos dele, né? Os relacionamentos dele com esse, com aquele, com aquela. Ele está identificando tudo isso. Então ele está num curso intensivo de autoconscientização, de autotransformação, de automelhoria, né? Ele está num curso intensivo. Todos nós estamos nesse curso também, né? É que aqui nós estamos analisando esses casos. A nossa vida também são esses casos. Tem épocas que a gente passa momentos mais difíceis, em que a gente passa por provações muito complicadas na Terra, quando a gente desliga do corpo material à noite. A gente faz verdadeiras terapias de grupo à noite,
Um acusa o outro, outro persegue o outro, outro, né? Aí depois entra numa fase mais tranquila, depois vem um outro desafio pela frente. Todos nós vivemos esses dramas aí que a gente está analisando, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é que é muito importante a gente entrar em contato com o self. É muito importante a gente entrar em contato com a nossa realidade interior. Né? Começarmos a analisar com honestidade a nossa condição, as nossas dificuldades, né? Os nossos problemas, analisarmos com honestidade. A gente tem uma certa aversão aos significados negativos da existência. Nós temos uma certa aversão ao mal, nós temos uma natural aversão aos significados negativos da existência. Né? Tudo que soe para nós como negativo, que soe como um aspecto sombrio em nós, nós temos uma certa aversão de falar sobre isso, de conhecer isso, de entrar em contato com esse lado sombra. Né? Só que todos nós somos chamados a entrar em contato com esses aspectos. Tem pessoas que não gostam nem de conversar, né? Às vezes casais que não se conversam, não são capazes de falar sobre conflitos que existem, sobre sentimentos que existem, né? Conversar sobre a relação, como a gente fala, né? Mas a gente não pode fazer isso. Embora a gente tenha uma certa aversão aos significados negativos da existência, né? Nós não podemos deixar que essa aversão impeça que a gente converse sobre as coisas. Lógico, tem casos, né, que é preciso tomar cuidado, que pessoas emocionalmente, né, muito suscetíveis, que não podem querer dar um passo maior que a perna também. Às vezes tem certas situações que se a pessoa for, né, querer resolver certa coisa, ela se descontrola e aí o molho sai mais caro que o peixe, conforme a gente fala, né? Então, vamos com calma, a gente, né, cada caso é um caso, a gente tem que analisar particularizadamente, né? Mas em termos gerais, eu estou falando, né? Em termos gerais, nós temos que aprender a lidar com esses aspectos, né? Aprendemos a conversar, aprendemos, né, com serenidade, né? Nos desvelando para o outro, um para o outro, né? A gente sai um pouco das máscaras, nos desvelar um pouco, um para o outro, né? Isso é muito importante. O fato do Alberto ter se desvelado para as pessoas terem conhecido ali as suas dificuldades, né? Estão sendo tratadas, muita gente está ajudando, né? Isso tudo ajudou muito ele. Ele está se sentindo mais forte, está se sentindo mais sereno, né? Com mais capacidade para lidar com os problemas. Você vê que coisa, né? A gente foge de lidar com certos aspectos porque a gente morre de medo de não sermos amados, né? Se as pessoas souberem o que eu estou sentindo, elas não vão me amar. O pensamento é esse, muitas vezes, né? Se eu falar quem eu sou, eu não serei aceito. Se eu falar do que eu sinto, eu não serei amado, eu não serei aceito, né? Então aí a gente fica guardando as coisas, fica com medo, né? De nos desvelarmos. E aí isso dificulta porque as coisas ficam escondidas. Às vezes durante uma vida inteira, ou durante várias existências, ficam escondidos certos conflitos, né? E é importante a gente aprender a falar. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Nós aprendemos a falar, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, né? A Tânia colocou: o Alberto adentrou nesse caso meio sem saber que iria se deparar com alguém com quem ele se relacionou. É verdade, né? Ele entrou meio sem saber o que ia dar, assim como os outros, né, Tânia? Que também é uma surpresa, né? Os espíritos fizeram uma surpresa para cada um deles, né? E conforme eles vão, o livro vai andando, a gente vai vendo essas surpresas aí que foram feitas, né? Então, para nós acaba sendo também uma surpresa a cada caso que
que vai surgindo aí, né? Mas é bom para a gente não ficar criando expectativa, né? Porque, gente, a nossa ansiedade às vezes é tão grande que se falasse para cada um deles, olha, esse curso aqui, esse curso que vocês estão fazendo aqui de autoconhecimento, de melhoria interior, isso aqui, cada um de vocês vai ter que lidar com o passado de vocês. Nossa Senhora, né? Cada um dos que estão ali já ia ficar morrendo de medo. Falei, mas o que eu fiz no passado? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Já ia ficar todo mundo desesperado já. Por quê? Você vê como é que, às vezes, uma informação que os espíritos dão, a nossa ansiedade, a gente quer controlar as coisas, aí a gente já vai ficar perguntando, não vai dar mais tranquilidade pro Henrique. O Henrique já ia perder a tranquilidade dele já. Porque a gente ia ficar o tempo todo já perguntando, Henrique, mas o que vai acontecer comigo, Henrique? Quem que eu vou encontrar? Quem que eu vou... Então os espíritos já sabendo disso, desse nosso jeito, né? Ou fugia, né, Tânia? Então ele já sabe, já nos conhecendo, os nossos medos, ansiedades, inseguranças, vontade de controlar a coisa, eles já não vão falando nada, porque eles vão deixando as coisas acontecerem. Conforme elas vão acontecendo, a gente vai vendo que a gente dá conta, que a gente precisa ter medo. A hora que chega ali, os espíritos, nós estamos aqui, vamos te ajudar. Pode enfrentar, converse, resolva, tal. Nós estamos aqui, se qualquer coisa precisar, pronto, acabou o problema. Né? Aí a gente se depara com as situações, né? Aí não tem como fugir, porque a gente está ali tendo todo o amparo, né? Então é importante isso, né? Essa coisa a gente fica muito querendo adiantar muito as coisas, acaba gerando muita ansiedade mesmo, muita expectativa, né? E são coisas às vezes que a gente não controla, né? Porque mexe com o instinto de conservação nosso. Então a gente já sente uma ameaça, pronto, aí já acabou, aí o medo, né? A ansiedade. Então, é a sabedoria dos espíritos amigos, né? Que a gente vai aprendendo devagarzinho, a gente vai aprendendo como funciona o modo deles agirem, né? E aí nós vamos também fazendo isso no nosso dia a dia. Nós vamos aprendendo também a agir dessa forma mais prudente, criando menos expectativa, menos ansiedades, né? É que nem a gente quando vai ter prova na semana que vem. Pronto. A gente vai passar a semana inteira com ansiedade por causa da prova. Os espíritos, até onde a gente sabe, eles não fazem isso no plano espiritual. Os espíritos amigos, né? Eles não fazem isso. Isso é uma mania nossa aqui de gerar. Tudo a gente faz gerando tensão. Tudo a gente faz gerando tensão aqui na Terra. Os espíritos não fazem, eles não ficam gerando tensão. Né? Porque eles sabem que isso não vai ajudar a gente. A Nádia colocou, e como olhar esse lado ali? Como superar esse lado? Esse lado qual, Nádia? Nossa ansiedade, nossa... Seria isso que você está falando? Eu acho que até eu já respondi, né? Tem a coisa de nós termos informações ou não, e aí a gente fica gerando expectativas, né? Tem uma coisa nossa, né? De nós exercitarmos um autocontrole, de nós confiarmos mais em nós, confiarmos mais na espiritualidade, confiarmos mais em Deus, na providência divina, né? Então, né, Lidiane, você sonhava com a prova, né? Então, quanta ansiedade são criadas, né, com vestibulares, com esses testes todos aí que a gente tem que fazer, né? Mas é um modo ainda como a gente usa as nossas possibilidades. Com o tempo a gente vai fazer diferente, né? Já está mudando um pouco, né? Mas lentamente vai mudando, tá? Então, autoconhecimento, né, Nádia? Você está perguntando a sombra, né? Então aí que está. Quanto mais conscientes nós vamos nos tornando, nós vamos adentrando a sombra e nós vamos iluminando a sombra. Porque a sombra, na verdade, é a falta de luz, né? O aspecto não desenvolvido em nós.
Quanto mais nós conhecemos, detectamos o self, detectamos os vazios e acendemos a luz através do autodesenvolvimento, a grande palavra é autodesenvolvimento. Nós sofremos muito, basicamente porque somos pouco desenvolvidos. Então, todos os desafios existenciais parecem ser muito grandes para mim, que sou pouco desenvolvido. Se você acha que tem um grande problema, é porque você está sendo pequeno. Não é assim que a gente costuma falar, né? Então nós temos que crescer para que os problemas diminuam. Porque é uma questão de perspectiva, né? Se a gente se sente muito apequenado, tudo parece grande, tudo parece difícil, tudo parece inalcançável, não é? Não é difícil da gente entender isso, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo espiritualmente, aí já não vai parecendo mais tudo tão difícil. Já parece mais acessível, já parece mais possível, né? Então, a grande palavra é autodesenvolvimento, né? Esse que é a grande necessidade nossa, é nos desenvolvermos, né? A Maria colocou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Exatamente. Então, nós vamos nos conhecendo, vamos identificando. A Joana de Anjos fala que a nossa grande necessidade aqui na Terra é identificar o self. Nosso grande objetivo aqui na Terra é identificarmos o self. Ou seja, identificarmos o espírito que somos. Porque um sinônimo de self é espírito imortal. Isso faz com que a gente sofra menos com as perdas, a gente acredite na vida imortal, confie mais nas leis divinas, aceite as imposições da vida, sem nos queixar, sem lamentar, sem nos revoltar, sem nos rebelar, sem querer controlar tudo, né? A gente aceita. É isso que eu tenho que viver, Senhor? Então, que seja feita a tua vontade, né? Faz que nem Jó, né? A gente fala que a pessoa tem paciência de Jó, né? Porque a Jó lá no Antigo Testamento foi assim, né? Ele tinha riqueza, ele tinha abundância, família, tá? E ele bendizia o Senhor. Aí depois Deus tirou tudo. Aí veio pobreza, doença, abandono, e ele bendizia o Senhor. Aí depois acho que retornou tudo para ele e ele bendizia o Senhor. Então, como diz, né? Regozijai-vos sempre, né? Regozijai-vos sempre. Por quê? Quando a gente vai conhecendo o self, que nós somos esse espírito, né? Esse ser espiritual, não somos esse ser material. Nós perdemos alguém materialmente, mas a pessoa está espiritualmente em contato com a gente. Pode conversar durante a noite, reunião mediúnica, pode conversar mentalmente, né? Mas quando eu sou muito ligado ao corpo, eu quero ter a presença física da pessoa, né? Eu quero ter tudo físico, eu não consigo acreditar muito na relação espiritual. Então, isso demonstra que eu preciso ainda amadurecer espiritualmente, né? Para aceitar a superação da morte, para entender que a vida é contínua, né? Estejamos na vida material, estejamos na vida espiritual, é uma só vida que a gente está vivendo. Essa vida plena, essa vida contínua, né? Então a Vilma colocou, que pena que demoramos tanto para identificar o self, né, Alexandre? Pois é, Vilma, é o que a gente tem tentado fazer, né? Nos estudos que todos nós fazemos nas casas espíritas, nos livros que a gente estuda, não é nada mais, nada menos do que a gente tentar identificar a nossa realidade espiritual, né? O que há de espírito em nós e como vivemos baseados nessa realidade. Ajustarmos o que há de espírito em nós com a realidade material, para nos harmonizarmos na vida material, né? Levando em consideração que somos espíritos, né? Então isso diminui muito os sofrimentos nossos. Diminui muito, muito, muito os sofrimentos.
né? Porque como diz a Joana, né, sobre o pensamento de Buda, né? Buda fez uma análise profunda sobre o sofrimento. Ele fala que tem um sofrimento e tem um sofrimento do sofrimento. Ou seja, tem um sofrimento normal advindo das mudanças, das transformações, da morte, da doença, tem que é um sofrimento natural advindo das leis, né, que regem a vida e a morte e tal. Mas tem um sofrimento do sofrimento, que aí seria aquele sofrimento adicional que eu adiciono por estar sofrendo. Ou seja, por eu passar por aquela mudança, por eu passar por aquele sofrimento, peraí que eu... né, por eu passar por aquela transformação, aquela perda, aquela mudança, eu começo a adicionar aquele sofrimento emocional, que é, na verdade, o grande problema, né? Que é o sofrimento que a gente adiciona. Aí com a revolta, com a rebeldia, né? Quando a gente vê que a gente não está tendo controle sobre determinadas coisas, aí muitas vezes a gente se esconde por detrás da angústia. Né? A angústia é muito isso, né? Quando a gente vê que a gente não vai conseguir controlar certos acontecimentos na vida, aí a gente se nega a viver, a gente se esconde por detrás da angústia, e aí a gente fica lá se entristecendo, a gente fica lá sofrendo pela impossibilidade de controlarmos certos fatos na nossa vida. Né? Então é a angústia cultivada. Angústia cultivada. Né? Sendo que nós poderíamos confiar muito mais, acreditar muito mais, conhecer muito mais as leis divinas e nos colocarmos nas mãos de Deus. Né? Então é o que nós estamos tentando, né? A Maria colocou, a solução está do lado de cada dificuldade, basta que tenhamos olhos de ver e bom senso de perceber o que está dizendo para nós. Exatamente, Maria. É o discernimento que a gente vai adquirindo, né, Maria? É o discernimento das leis, a gente vai estudando, vai adquirindo o discernimento, né? Então a gente... Conforme as informações que a gente vai sentindo as coisas de uma forma diferente. A gente vai sentindo os acontecimentos e vai lidando com os acontecimentos de uma forma diferente. Tem gente que fala, mas saber uma coisa, sentir a outra. Ok. É e não é. Tá? Por quê? Porque eu conheço uma coisa, mas aquilo ainda não mudou o meu sentimento. Né? Mas vai mudar. Vai mudar. É que ainda não deu tempo de eu absorver exatamente aquela informação nova, trabalhar o meu sentimento. Né? Eu ainda estou nesse intervalo aí. Então existe uma diferença, o que eu conheço, o que eu sinto. Ok, mas vai mudar. Né? Vai mudar o meu modo de sentir. Né? Então, uma questão de eu continuar estudando, de eu continuar estruturando melhor o meu entendimento, exercitando o meu sentimento, ele vai mudar. Né? A Lidiane, que causa doenças físicas até. É verdade, Lidiane, isso mesmo. Pode causar vários problemas físicos. Tá? A gente falou aí da angústia, né? Pode ser causa de vários problemas físicos, sim. Tá? Essa tristeza cultivada, essa vontade de fuga, né? Isso aí pode causar várias dificuldades. Tá? A Vilma colocou, o amadurecimento muda a visão radicalmente. Verdade, Vilma. É isso mesmo. Então, pessoal, que coisa, né? Como é importante a gente aproveitar essas informações todas para a gente amadurecer, né? Para mudar o nosso modo de sentir. E mudando o nosso modo de sentir, né, a gente passa a viver uma vida melhor, mais saudavelmente, né, preservando mais a serenidade. Porque, veja bem, a relação disso com a saúde, né? Se eu vejo a coisa de uma forma distorcida, eu facilmente caio na revolta, na rebeldia, na angústia, e aí eu causo problemas emocionais em mim, eu causo oscilações emocionais no fluxo da energia
que alimenta o corpo, é muito importante o aspecto emocional. Né? Por quê? Porque dependendo como eu lido com as emoções, eu começo a causar interrupções na corrente de energia que alimenta o corpo. É assim que a Joana nos explica. A gente começa a alterar essa corrente de energia que vem do espírito para o corpo, que passa pelo perispírito, né? E chega até o corpo. Então eu altero esse fluxo. E alterando esse fluxo de energia, aí eu posso ter um excedente de energia, eu posso ter uma descarga muito grande de energia, eu posso ter uma falta de energia. Tá? É que nem uma corrente elétrica, e de repente você tem uma sobrecarga de energia, você pode queimar uns transformadores por aí, você pode, né, quando cai um raio, por exemplo. E quando você tem falta de energia, você também tem problema, né? O nosso organismo é esse equipamento aí delicado, né? O nosso aspecto emocional, ele interfere muito nesse fluxo, nessa corrente de energia. E aí que a gente pode ter várias doenças sendo ocasionadas por essa grande oscilação na força, tá? Alteração na força. Já que tá na moda o Star Wars aí, né? Quando você sente uma alteração na força. Brincadeira, né, pessoal? A Maria, mesmo porque as leis são perfeitas e não somos vítimas, né, Ali? Por isso o autoconhecimento. Exatamente, Maria. À medida que a gente vai percebendo que não há erros na vida, é só a nossa visão imperfeita que começa a enxergar erros na vida, né? É difícil falar isso para quem sofreu muito. É difícil falar isso para quem passou por um crime hediondo, por exemplo. É muito difícil a gente falar isso para quem passou por um crime hediondo na família, né? Mas, infelizmente, a gente tem que falar. Infelizmente, é a realidade. Não há erros na vida. Por mais que as pessoas errem nas escolhas delas e fazem o mal, cometem um crime hediondo horrível, né? Aquele que está sofrendo, ele não está sofrendo à toa. A gente vê isso o tempo todo, né? Os familiares podem se revoltar, a própria pessoa pode se revoltar no plano espiritual e pode se fixar durante milênios nessa ocorrência. E pode virar um obsessor, e pode querer vingança e tudo mais. Mas quando a gente vai olhar, quando a gente vai conversar com a pessoa e falar, olha, mas você já parou para pensar por que aconteceu isso com você? A princípio a pessoa não quer, não, eu não quero saber, não, porque você quer dizer que eu sou culpado, não sei. Vamos olhar do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Não, eu não sei. Então vamos ver. Aí frequentemente a pessoa vai analisar lá a outra encarnação, a encarnação anterior que ele não lembrava. Aí ele vê as causas do porquê. Que às vezes foi coisa pior do que aquilo que ele passou. Porque ele já achava que era horrível, aí ele vê que ele fez uma coisa pior. A gente evita ao máximo fazer esse processo, por quê? Porque é mais uma sobrecarga para a pessoa, que ela já está sobrecarregada de tantos sentimentos contraditórios, conflituosos, que a gente evita fazer isso. É mais em último caso, né? Porque é traumático para a pessoa, né? Ela ter esse acesso à informação do que ela fez. É terrível. Mas às vezes é um recurso que os espíritos usam, a gente percebe intuitivamente que a gente tem que usar, né? Mas ali a gente encontra as respostas. Para que isso? É um remédio amargo, mas aí o espírito fala, puxa vida, eu achava que eu tinha sofrido, eu achava que era vítima, eu achava que eu estava perseguindo a pessoa há séculos, que eu estava atrás da pessoa. O que eu faço agora? Não sei nem o que fazer. Eu fiz da pessoa, prejudicar a pessoa, eu fiz a minha vida. Faz séculos que eu estou atrás da pessoa, já prejudiquei várias vezes, mas não estou satisfeito ainda, eu fiz dela a minha vida. Né? Aí de repente ela vê que antes ela tinha feito coisa pior.
Aí isso tira o chão do espírito, né? Mas é importante em alguns casos para que a pessoa possa, então, realmente parar e repensar, né? Fala, puxa vida, né? E aí, então tem uma justiça, então tem uma justiça. Então não preciso eu fazer justiça com as minhas mãos. Existe uma justiça entrelaçando as nossas vidas, tecendo as nossas existências. Existe uma rede de causas e efeitos perfeita ocorrendo, né? Então deixa eu entender melhor como é que é isso. Deixa eu entender melhor como é que a vida se estrutura antes de eu tentar me vingar de alguém. Deixa eu tentar entender primeiro como é que a vida se estrutura, né? Aí a gente vai mudando, né? O nosso modo de pensar vai se alterando, né? E os dos espíritos também, né? A Adriana está dizendo, digamos que seja um mal necessário e que muitas vezes ajuda a desligar desse mesmo passado, exercendo o perdão e sabendo por que perdoar, né? Exatamente, Adri. É um remédio, é a verdade, né? Então não é exatamente um mal, né? Mas é que a verdade tem que ser dosada, né? Porque até a verdade ela pode fazer um mal, vamos dizer assim, às vezes é muita informação, né? A gente não consegue processar aquilo direito, né? Mas é o que você falou, né? Porque a gente vai percebendo, né, Adri, que todos somos necessitados. Acho que a grande mensagem é essa, né? Então, tende misericórdia para com os outros, para que Deus tenha misericórdia para contigo, né? Então, uns vão exercitando a misericórdia para com os outros. É um exercício de humildade, né? Porque quando eu quero cobrar de alguém, quando eu quero me vingar de alguém, é porque eu estou me sentindo melhor do que a pessoa e com moral para fazê-la pagar, né? Mas aí quando eu vejo que eu também tenho as minhas contas para pagar e que também os meus cobradores estão me esperando em algum lugar também, né? Aí já é diferente, né? Puxa vida, né? Nem imaginava que eu tinha também tanta gente aí que estava atrás de mim, tanto mal que eu tinha feito, né? Então é um exercício de humildade que a gente começa a ter, né? É por isso que nem sempre, né, Adri, a gente deve usar essa técnica, né? Aí os espíritos amigos, eles nos intuem, né? Para que nós saibamos o momento certo de usar. É mais como um remédio mais drástico mesmo, né? Pessoal, nós já estamos na nossa hora. Vamos dar uma paradinha então, né? Nós começamos exatamente bem aí próximo das 8, né, das 20 horas, para não ficar muito longo, então nós vamos finalizar, tá? Vou convidar todos para fazermos novamente a nossa prece, agradecendo as informações que estamos tendo, agradecendo a oportunidade da convivência, agradecendo por esse dia tão bonito que tivemos, que estamos tendo, um dia tão abençoado, que é o dia de Natal, onde nós rememoramos, Senhor, a Tua vinda a este planeta, através do Seu corpo físico, o Senhor que é o governador, que é o grande responsável pela evolução do planeta, e que não obstante toda a Tua condição superior, de conhecimento, de moralidade, de poder, de autoridade, de liderança sobre legiões incontáveis de trabalhadores na vida espiritual. Tu vieste, Senhor, num corpo de criança, como todos nós devemos reencarnar, numa região difícil, entre pessoas simples, na humildade de uma manjedoura, entre os animais, e por detrás dessa aparente simplicidade, toda uma festa de luz, toda uma festa de amor, pelo início da tua missão aqui na Terra.
do teu exemplo, que ficaria gravado para sempre na cultura popular, nos nossos corações, na história do nosso planeta. Então nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelo exemplo de simplicidade, de humildade e de amor por todos nós. Que isso possa calar fundo nos nossos corações, nos lembrando da necessidade que temos de também lançarmos mão sempre da humildade, do carinho, do respeito que devemos uns para com os outros. Obrigado por tudo, Senhor. Que este dia, e que os próximos dias e que este ano possamos nos fortalecer em Ti cada vez mais, seguindo os Teus passos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, minha gratidão. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço a todos, muita paz. Que Deus abençoe a todos. Até mais.